Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes tarde do que nunca, eu trouxe os livros que eu li no mês de abril. Então foi um mês de ótimas leituras, fazia muito tempo que eu não tinha tantos livros favoritos como eu tive nesse mês, que para mim foram 4 leituras, mas 4 leituras maravilhosas, 2 calhamaços e os 4 favoritos. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. E não esquece, se for fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link que você ajude muito ao crescimento do canal. Bom, então agora eu vou estar mostrando para vocês quais foram essas leituras. Bom, gente, a primeira leitura que eu finalizei no mês de abril foi A Grande Ilusão, do Harlan Coben. Gente, que livro maravilhoso! É um livro, assim, muito bom mesmo. Eu dei 5 estrelas e favoritei essa leitura. E esse livro foi a minha primeira experiência com a escrita do autor. Eu não conhecia, não tinha lido nada dele. E quando eu estava lendo e quando eu finalizei, a única coisa que eu pensei foi porque eu não tinha lido nada do autor antes. Gente, sério, é muito bom. É um tipo de livro que eu gosto, cheio de investigação, mistério, um plot twist incrível. E detalhe, a escrita dele, sério, gente, é muito fluida. Quando eu menos pensei, eu já estava terminando. Eu não conseguia largar, eu tinha que finalizar, eu tinha que saber como terminava isso. E nesse livro a gente tem como protagonista a Maia. O livro já começa com a morte do marido dela, que foi, eles estavam fazendo um passeio em uma praça, e durante esse passeio eles sofrem um assalto e ele é assassinado. Então o livro vai ser basicamente a investigação desse assassinato, que para ela foi uma coisa muito suspeita, coisas vão começar a acontecer. E, gente, leia esse livro que vale muito a pena. Para quem nunca leu nada do autor, é um ótimo início começar por esse livro, porque você não vai conseguir largar essa leitura, sério, leiam. E a segunda leitura que eu finalizei no mês de abril foi Teto para Dois, que como eu já falei em alguns vídeos, foi uma leitura que eu fiz por conta de um projeto da Tami, do Voltei da Livraria. E era uma leitura que eu estava precisando no momento. Eu estava muito presa a fantasias há meses, lendo thriller. Então eu precisava de uma história fofa, aquele velho clichê que a gente já sabe como vai terminar, mas mesmo assim a gente ama. Era tudo que eu precisava no momento. Eu acho que todo mundo deve conhecer essa história, né? Que é a Tiffy e do Leon, que eles vão dividir um apartamento. Mais especificamente, eles vão dividir a cama. A Tiffy vai ficar com o apartamento pela noite e durante o dia quem fica no apartamento é o Leon. Aí cada um fica com um lado da cama, eu achei isso bem engraçado. E eu amei durante a história que eles ficavam trocando bilhetes mesmo com post-it, em vez de mensagem de texto. Então eu adorava, eu ficava ansiosa pelo próximo bilhete. E mesmo sendo um clichê, o que eu gostei bastante nesse livro é que ele abordou um assunto sério, que foi relacionamento abusivo. Eu gostei bastante da forma como foi abordado esse assunto. Ela teve cuidado, ela teve delicadeza em abordar isso. E eu achei bem interessante como a personagem não conseguia ver que realmente ela estava num relacionamento abusivo, que é o que realmente acontece, né? A pessoa não percebe. Então, a única falha nesse livro pra mim, eu dei 4 estrelas e favoritei. Eu sou dessas, eu dou 4 estrelas e favorito. Mas, enfim, a única coisa que eu não gostei foi, durante o livro todo, ficou eles atrás de uma paixão do Senhor Prior, né? Que é um senhor que vive no hospital onde o Leão trabalha. E no final, simplesmente, meio que essa história foi deixada de lado. Eles passam o livro todo buscando essa pessoa. E no final eles falaram mais pouco e pronto, foi isso. A gente não sabe o que de fato aconteceu. Então eu achei que faltou mais sobre isso, já que passou o livro todo procurando ele pra no final deixar de lado, né? E também eu achei o final um pouco corrido. No final as coisas aconteceram muito rápido. E eu queria um pouquinho mais detalhado desse final. E também eu queria um pouco mais do Hit, né, do irmão dele. Pra mim só teve esses 3 defeitos, mas nada que destruiu a história. A história continua sendo muito boa. E é um ótimo clichê e vale muito a pena você conhecer. Bom, e a terceira leitura do mês de abril foi Corte de Asas e Ruína. Esse livro aqui foi um livro assim maravilhoso, 4 estrelas, favoritado. Eu não vou estar falando muito sobre esse livro, né, porque tem resenha aqui no canal, tem o fechamento de toda a trilogia, então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards. Mas esse livro aqui, ele é o fechamento da trilogia, sobre a história da Feyre, né, a gente vai ter continuações sobre a história da Nesta e da Elaine. Então, gente, eu amei esse livro. O único defeito pra mim desse livro que eu achei foi assim, que ele foi um pouco lento, em alguns momentos eu ficava enrolando pra ler. Mas depois que a leitura realmente engata, é muito bom e eu adorei o final.
E óbvio, né, ficou muitas pontas soltas de coisas que eu quero ver, e por isso que eu vou dar continuação nas outras trilogias. E a minha quarta e última leitura foi de um livro que eu acho que passou praticamente um ano empancado na minha estante, eu não sei por que eu não estava lendo, que foi Cidade da Lua Crescente. Eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu só acho que se eu parar para pensar mais e refletir, eu tiro 1 estrela ou meia estrela, mas mesmo assim eu vou deixar as 5, porque foi uma leitura que eu devorei esse calhamaço. Eu li praticamente 50% em uma única tarde, eu não conseguia parar de ler. Quando eu não estava conseguindo ler, eu botava no audiobook, porque eu queria finalizar essa história. E assim, eu amei, foi muito boa. Porque aqui a gente vai acompanhar mais a nossa protagonista, como sempre, né, uma mulher. Eu adoro isso nos livros da Sarah e a Bryce. O que me irritou um pouco na Bryce é porque ela é muito mimada. No início ela tem umas birras de criança, nem parece que já é adulta. Se tem uma coisa pra resolver, no começo ela ficou com aquela birrinha, aquela coisa toda. E isso no começo irrita e pode até fazer você desistir de fazer essa leitura. Mas depois que isso passa, não é durante muito tempo, ela vai evoluindo, ela vai amadurecendo, a gente vai conhecendo mais da história dela. Então, eu amei isso. E tem o nosso outro personagem, que é o Hunt. Ele é um anjo e ele é incrível demais. Ele é um personagem bem construído. A única coisa que me incomodava nele é que ele tinha a mania de ficar pensando e falando da bunda da personagem, de peito, não sei o quê. E às vezes parecia que eu tava lendo assim. Eu achava sem necessidade dessas partes, né? Ah, que bunda bonita, que corpo bonito, sabe? Esse tipo de coisa que eu não curto muito nos livros. E assim, muitas pessoas abandonam essa leitura porque o início é muita informação, é tanto personagem, é tanta. Mostrando o universo que você fica assim meio confuso mesmo. Eu me foquei mais nos personagens principais e deixei o secundário de lado. Então eu aproveitei mais a leitura. Inclusive eu até digo que as pessoas costumam falar que o Tolkien é muito descritivo, que o Tolkien cria muitos personagens, por isso eu não gosto dos livros dele. Mas nesse livro aqui a Sarah descrevia até o chão. Então foi a mesma base. E com relação à escrita, eu não achei uma escrita adulta, não achei. Eu achei na base dos outros livros dela, então você não vai ter dificuldade, a não ser com esses personagens. E aqui o que marca a história do livro, que dá início, é porque vai morrer um personagem muito importante e eles vão investigar a morte desse personagem. Eu não aconselho que você leia a sinopse, porque se você não ler, você vai ter um certo impacto com isso. E como sempre, os personagens da Sarah são muito bem construídos. Eu chorei muito quando um personagem morreu e eu era apaixonada por esse personagem. E eu fiquei assim mesmo, assim, durante acho que uns 3 capítulos chorando por causa da morte desse personagem. Eu tava muito apegada a ele. Aqui tem uns personagens que você sente tanta raiva que a sua vontade é entrar dentro do livro e meter a porrada nesses personagens, porque, tipo assim, é muita raiva que eles fazem. Tem 2 personagens específicos que, assim, que eu detestei. E quando chega, assim, uma parte do livro, já acho que nos 70%, a história fica tão corrida, começa a acontecer tanta coisa que você não consegue parar de ler, você quer logo chegar no final. E quando a gente descobre quem cometeu o assassinato, eu meio que já estava esperando, porque eu já desconfiava desse personagem. E a forma como a gente descobre isso é muito massa. A Bryce é uma semi-feérica, né? Então a gente vai descobrir mais sobre ela. E é sério, foi muito legal essa história. Eu não vejo a hora de iniciar a leitura do segundo. Tô vendo se eu vou dar um tempo, né? Porque eu acho que eu já li muita fantasia por esses últimos meses. Então acho que eu vou ler um pouquinho de romance, um pouquinho de thriller, para dar uma anuviada nas fantasias. Bom, gente, então é isso. Esses foram os 4 livros que eu li no mês de abril. Foi leituras assim, incríveis, todas favoritadas, então acho que foi um ótimo mês, mesmo tendo sido só 4 leituras, o que pra mim não foi só 4 leituras, foram 4 ótimas leituras, então eu aproveitei todas. E é isso, essas foram as minhas leituras. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e qual foi a sua melhor leitura do mês de abril. Até o próximo vídeo!